gente! Esse é o Do Livro ao Prato. Eu estou aqui na Livraria Cultura do Fashion Mall com PJ Pereira para a gente fazer uma sobremesa do livro DDM 3. O PJ me contou que essa sobremesa tem um personagem que eu acho que ele não vai poder contar quem é para não fazer um spoiler, que vai ter uma metáfora que ele vai comer uma mousse de chocolate e ele vai pensando que a mousse está acabando, a vida está acabando, é isso? Esse é um personagem que está numa crise final de vida e ele tem que explicar pelo que ele está passando. Ele fala assim, olha, a vida é igual aquela mousse de chocolate que é perfeita e que você vai comendo com aquelas colheradas cheias, enchendo a boca e se sujando. Aí uma hora você raspa o fundo da taça, aí você vê que está acabando e aí você muda o ritmo e você começa a comer pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho até para tentar que ela não acabe nunca. A vida é meio assim, você vai comendo de colherada até uma hora que você, agora eu tô ficando mais velho, a vida tá passando, tá na hora de comer mais devagar. Eu botei a manteiga para derreter com chocolate meio amargo, né? E enquanto tá ali fazendo um banho-maria, eu vou fazer uma coisa meio ninja aqui, que é quebrar 6 gemas e 9 claras. Deixa eu pegar um outro potinho aqui. E eu vou te contar um segredo. Eu adoro história de amor. Você me conta como você conheceu sua esposa? Como eu conheci minha esposa? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo. Eu coleciono histórias de amor. Quantos anos você é casado? Mais de 10 anos. Ah, então. A gente se conheceu no trabalho. O jeito que a gente se conheceu não foi muito... Romântico. Não, foi assim. Eu conheci ela no trabalho e achei ela linda. Falei, não, agora... Só que ela era minha fornecedora. Eu não podia... De que fornecedor? Eu trabalho com propaganda, ela é de uma produtora. E aí não podia, eu falei assim, eu não posso chamar ela para sair porque não vai dar certo, né? Pega meio mal. Então eu chamava ela para ir, vem aqui tomar um café, ficava meio em volta, mas um dia eu liguei para ela. Tomou coragem? Não, aí disseram, não, ela não tá mais aqui, eu te passo para falar com outra pessoa. Eu falei, tá bom, mas onde é que ela foi? Aí me ligaram, ela me passaram o telefone onde ela estava, eu liguei, e ela falou assim, não, ela tá aqui, passaram o e-mail dela, eu liguei para ela, falei assim, não, tá aqui, eu te apresento. Aí ela me contou, eu te apresento a empresa que eu tô, eu falei assim, tá bom. Eu te chamo para jantar, você tem 3 minutos para falar da empresa. Depois nunca mais, tá bom? Olha que esperto. Aí casamos. Em 3 minutos você conseguiu conquistar ela? Eu não sei, acho que demorou mais do que isso, mas naquele dia foi o dia que eu chamei ela para sair oficialmente. Então, foi um dia importante. Então, assim, eu tô misturando aqui fazer um creme de gema com açúcar. Eu nunca fiz, eu não faço muito doce. É o milagre do ovo, na verdade, porque é uma sobremesa super simples, você põe só gema clara, açúcar, chocolate derretido e vira mousse. Vou jogar esse nesse. Essa daí é a clara. É a clara, agora ela vai misturar aqui com a gema. E uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, sobre qual a sua impressão do mercado editorial no Brasil? Você acha que você sofreu preconceito no mercado por falar de um tema que abarca a religião ou não? Como é que é a sua impressão do mercado editorial? Eu digo que tem muito de preconceito no assunto, ligado ao assunto que eu escrevo, né? Que religião africana é um dos maiores tabus da nossa cultura. O mercado editorial, meu primeiro contato com editores no Brasil foi há 10 anos atrás. E foi quando eu parti de entender o preconceito racionalmente para sentir a ofensa que ele representa, sabe? Porque eu fui falar com editores e eles disseram, não, isso aí é para um público que não lê. E aí agora eu vou dar uma olhada ali naquele banho-maria, enquanto você me fala mais do mercado editorial, vai. Mas aí um dia, conversando com o Marcelo, ele falou assim, Marcelo tem essa ideia aqui, ele foi apresentado, o pessoal da Livro de Safra foi apresentado por um amigo em comum. Eu falei, não, vamos fazer, eu acho a ideia boa mesmo. A gente começou a trabalhar no assunto. Na semana passada, na semana passada não, 2 dias atrás, a gente fez o lançamento na Cultura lá em São Paulo. Tinha mais de 1000 pessoas na livraria. Uau! Isso é o público que não lê. Então, eu acho que esse livro está virando uma grande lição para o preconceito do mercado editorial. Porque não é só do mercado editorial, o mercado de entretenimento, o mercado de produção de conteúdo no Brasil é muito... No mundo inteiro, sabe? Não é só aqui. No mundo inteiro é muito conservador. Tem as formulinhas do que funciona, do que não funciona.
E as pessoas têm medo de sair daquilo ali para uma coisa que nunca foi testada, mas o que não é nunca foi testado ou dá muito certo ou dá muito errado. Isso aqui está dando muito certo, que é Olha, bom. que bom que você está dizendo que é no mundo inteiro, assim, porque para mim eu tinha a impressão assim que o mercado no Brasil de arte e cultura, né, não só editora, mas música, roupa, que é um mercado que não aceita muito o que é original, o que é novo, meio que você tem que provar que aquilo vai funcionar para ser absorvido. Você pega o cinema americano, é assim, ele só funciona. Por isso que está em moda de fazer filme de super-herói, porque é um que já fizeram dois, faz um terceiro, vai dar bilheteria. Você pega o mercado editorial americano, só 2% dos livros publicados nos Estados Unidos foram escritos originalmente numa língua que não seja o inglês. 2%. Nossa. Eu não vou arriscar, isso aqui, não vou ter o custo de traduzir, então eu vou investir na língua. Enquanto aqui acontece meio que o contrário. Os livros que mais vendem são livros escritos em outra língua. Que você tem belas histórias, mas na tradução você sempre perde, né? Eu vi a tradução do meu próprio livro. Não é igual, você não tem como, nunca fica, o pensamento acontece numa língua, ele nunca é traduzido exatamente para outra. Coisa. Aqui, ó, o banho-maria, é super forte esse forno, porque normalmente banho-maria é um negócio que demora pra caramba, mas aqui como é tudo high-tech, é um negócio termo, não sei o quê, já tá terminando, assim, já tá ficando derretido. E já que a gente vai comer uma coisa doce, eu vou fazer uma pergunta bem amarga. Como é que é, assim, o 11 de setembro aparece na trama de DDM, né? É uma coisa que tem um impacto na trama. E, claro que foi marcante para quem viveu isso, né? Por exemplo, na época não tinha Facebook, era uma loucura, né? Tipo, eu tinha 3 amigos que eram meus melhores amigos que estavam em Nova York na época. E eu comecei... Primeiro eu vi uns 2 minutos para entender o que estava acontecendo. Não sei, um vídeo, um trailer, é uma bomba... E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo... É uma guerra, é um atentado, porque foi ao mesmo tempo. O que está rolando? E aí, quando eu entendi, eu comecei a ligar para eles. Quando eu consegui falar horas depois, eles estavam os 3 doando sangue, tinham se encontrado lá por acaso. E aí, eles me falaram que cada um tinha uma história mais louca que o outro para não ter entrado dentro do prédio e que estavam super emocionados, não conseguiam nem falar no telefone, tinham perdido vários amigos. Mas você que morou lá, como é que isso te impactou e por que você escolheu botar isso na trama? O 11 de setembro aconteceu antes do livro, enquanto eu estava escrevendo, na verdade. Eu não tinha plano dele entrar, mas ele aconteceu no meio do processo de escrever, de pesquisar, e foi um evento tão traumático. Eu lembro que eu estava no trabalho, uma menina bateu na janela, assim, estourou a Terceira Guerra Mundial. Aí a gente correu para a televisão, e aí eu vi ao vivo quando o segundo avião bateu na torre. E foi tão traumático que não deu para... Eu não consegui escrever nada que não envolvesse aquilo. Então, acho que o evento, ele mergulhou dentro da trama e ganhou uma função lá dentro. Tanto que uma dos meus maiores receios, e que eu até apreciei, eu gostei, eu aproveito o fato de do livro ter demorado tanto para ser publicado, quase mais de 10 anos, foi que por causa desses 10 anos, eu não me sinto explorando a tragédia alheia, sabe? Porque ele entrou... Tudo tem um propósito. Ele entrou porque eu não tinha, naquela época, não tinha como escrever qualquer coisa que não envolvesse isso de alguma maneira. Eu não conseguia não pensar naquilo. E aí, quando eu botei aquilo na trama, eu destravei e continuei escrevendo. Mas eu fiquei com um pouco de receio na época. Assim, será que vão achar que eu estou me aproveitando do assunto? O fato de ter demorado mais me ajudou um pouco com isso. E agora eu vou deixar bater aqui um minutinho para misturar o chocolate. Se você quiser comer de dedo, acho que está quente. Vou misturar aqui o chocolate. Sabe que a história da mousse entrou ali porque na época que eu estava escrevendo isso, eu fui a Paris e aí encontrei uns amigos lá. Eu falei assim, onde é que vocês estão? Eu falei, não vou levar você num restaurante que eu gosto muito. Ele foi no restaurante francesinho, pequenininho, foi gostosinho, mas chegou na hora da mousse, na hora da sobremesa, ele falou assim, não, agora eu vou escolher a sobremesa para vocês. E aí ele pediu uma tal da mousse à volonté. Aí eu falei, o que é isso? Eu falei assim, espera. Eles chegaram com uma tigela de mousse desse tamanho na mesa e serviram, assim, e uma colher de pau.
Eu falei assim, é pra que mesa, delícia. se serve à vontade. A gente comeu aquilo, eu falei assim, nossa, essa foi uma das melhores experiências gastronômicas da minha vida, ter uma mousse à minha disposição, que eu podia comer quanto eu quisesse. Aí foi quando eu estava escrevendo sobre o personagem no fim da vida e que de repente ele percebia que aquela mousse à vontade que ele tinha, ele não tinha mais. Eu falei assim, eu lembrei daquela mousse, mas foi daí que surgiu a mousse na história. Então, eu normalmente, assim, quando tá pronta, né, a gente põe um pouquinho de baunilha, eu sempre ponho um pouquinho de conhaque. Mas como eu achei esse DDM3, eu li só 50 páginas, assim, em cortesia do PJ. Já está à venda na Livraria Cultura. E eu achei que foi o livro mais sexy, mais sombrio dos três. Sim. E aí eu pensei assim, acho que conhaque não tem muito a ver, vou botar uma coisa mais moderna. Então, vou botar um pouquinho de uísque na mousse. Esse é um uísque super especial, que eu acho que o Neil é um gourmet, assim, então não ia botar um uísque tite aqui, não ia combinar, né? Então esse é um uísque gourmet também. E vamos batizar aí a mousse e botar um pouquinho de baunilha também, para quebrar aí o gosto do amargo do chocolate. Foi demais. E aí vou dar uma batida final e como isso vai ficar 6 horas no freezer, não vai rolar. Eu trouxe uma pronta também pra gente fazer igual... Eu levasse na quentinha também. Leva quentinha. E aí, enfim, como é uma metáfora da vida, né? Fiquei pensando assim, poxa, o ideal seria fazer um big bowl, né? Mas não dá, não ia caber na minha geladeirinha. Então eu fiz um pequenininho, mas eu peguei assim 2 colheres bem pequenininhas, que é para a gente poder cair de boca devagar, para fazer uma metáfora de que os anos estão passando lentamente, que a gente vai viver Passei dos muito. 40, então tudo bem. Não, tudo bem, agora está na agora... faixa da colher pequenininha agora. Longa vida. Então eu vou pegar aqui na minha geladeira. E, olha, esse programa ele tem 2 coisas que o autor tem que responder. A primeira, ele vai falar sinceramente se está bom ou se está ruim. E a segunda, se está como ele imaginou no livro, ou se o personagem... Tá como o personagem faria ou como o personagem percebeu. Então, vamos à mousse. Eu acho que eu vou pegar outra colher, viu? Porque eu acho que ele não quer comer, ele não... Porque essa mousse é pra comer assim, a ideia é comer assim, ó. Colherão, assim. Tchau, 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 tchau. Uma delícia. Gente, o Neil ia gostar da minha mousse! Uma delícia. E aí, o Neil vai acabar com quem no livro 3? Essa é a pergunta. Isso só se resolve no final. Então, quer dizer, você vai ter que comprar o livro, ler até o final e descobrir. Eu achei que ele maltratou muito aquela moça, eu fiquei um pouco revoltada. Ele vai maltratar muita gente ainda. Esse livro é um livro de revolta, o terceiro. Ele é o mais sombrio e o Neil fica muito sombrio. Ele fica muito sombrio. Ele é o livro onde... Para muita gente, ele claramente deixa de ser o mocinho para ser o vilão. Para alguns, ele fica ali no meio do caminho. Mas ele faz coisas que você não imaginava que ele ia fazer. E depois você entende por que ele fez. Resta saber se ela vai conseguir perdoar ele, né? Aí essa é outra dúvida. Outra dúvida. Então, nosso programa está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com o PJ Pereira. Eu trouxe um presente para você. Como não tinha espaço, botei dentro da geladeira também. Mas eu trouxe meu livro para você. Tá congelado agora. Espero que você goste tanto quanto eu gostei do seu. Obrigado. Também é um livro de muita pesquisa. E não é minha culpa, mas o diretor do programa falou para eu te batizar de Arruda, para te dar um axé, assim. Não é minha religião, mas tudo bem o que a gente não faz pela audiência. Vou batizar o PJ Pereira. Meu axé é bom, apesar de não ser minha religião. Olha, não tem arruda, então vai ser de manjericão, vai ser uma coisa inovadora. Tão inovadora contra o livro DDM3. Então, meu santo é Jesus, mas serve, né? Bom. Então, PJ, muito axé pra você, que o livro dê certo, que você faça muito sucesso. Salve, o manjericão. Então, gente, esse foi o nosso Do Livro ao Prato. O livro DDM3 é ótimo, está vendendo já na Livraria Cultura e eu espero encontrar vocês no nosso próximo episódio.